Eliane Mariucci, que está linda de vermelho. Tudo bem, Eliane? Oi, Rose, tudo bem? Obrigada. Obrigada pela presença. Ainda é um assunto que a gente já está no ano de 2016 e ainda tem muito que se falar, muito que se aprender, principalmente quando se fala em orgasmo e nas mulheres, não é, Eliane? Sim, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque não é um assunto tão comentado como deveria ser. Não se gosta tanto de falar. Justamente gosta-se de fazer, porém o falar é um pouco mais delicado para nós, porque viemos de gerações que não tiveram educação sexual, que não foi orientado que esse assunto é um assunto que faz parte da vida, que ele é bem-vindo, que ele deixa as pessoas mais alegres. Tabu, vamos dizer assim. Ainda continua com um fantasma assim assombrando isso. A hora que a gente fala, vamos falar sobre orgasmo, Nossa, já causa assim um certo desconforto, vamos dizer. Pode dizer assim, né? Então, muitas coisas que fazem parte da vida de uma mulher, da vida de um homem, elas não são verbalizadas, o que facilitaria muita coisa, porque depois que você consegue digerir isso, entender, falar, o agir, o ter atitude, se torna uma coisa muito mais simples, né? Sem sombra de dúvida. E as mulheres, somente das gerações, assim, nossa, não as mais jovens, né, Eliane? Porque as mais jovens já começaram com uma coisa, mais uma liberdade. Mas as mulheres, elas foram um pouco mais reprimidas, né? Por isso que tem mulheres que passam a vida inteira e não sabem o que é um orgasmo e vão passar pela vida, assim. Mais ou menos, né? Elas têm mais dificuldade, né? Porque realmente era muito mais difícil tocar nesse assunto. Hoje as mulheres mais novas, elas falam um pouco mais, porém elas ainda não têm essa liberdade toda para conseguir ter um orgasmo, porque a mulher precisa, ela precisa ser acariciada, ela precisa assim ouvir coisas boas e aprender a entrar num clima assim mais facilitado, mais de aceitação dessa sexualidade. Por isso que tem muita diferença do orgasmo masculino para o feminino. Justamente, porque toda essa história de vida, né, essa educação da infância, da adolescência, nesse momento em ter o orgasmo faz toda a diferença, Rose. Né? Então, tudo aquilo que se viveu anteriormente, hoje vai culminar no quanto essa mulher se solta, no quanto ela se entrega para uma relação sexual, e aí para curtir os prazeres sexuais, né? E até porque, assim, quando se fala em prazer sexual, normalmente ainda é entendido assim como uma coisa assim meio séria, meio que vergonhosa, meio... Então, esse clima que desfavorece essa entrega da mulher e aí assim esse viver a sexualidade de uma forma mais plena. A gente pode dizer assim, porque o homem não precisa disso tudo. É muito mais fácil, muito mais rápido. Então, vai muito também do parceiro entender a sua parceira, não é? Vai muito também da parceira conseguir por conta desse companheirismo, desse entendimento. Dessa paciência masculina, né? Desse companheiro. O homem, na verdade, ele tem essa questão que já vem com ele de se excitar mais rapidamente quando ele vê. Né? Então, ele se motiva sexualmente com essa questão do visual. Né? A mulher ela já precisa se inserir naquela relação, se sentir aceita, se sentir desejada, querida, para que ela tenha, então, essa resposta. Então, assim, o homem também precisa de tudo isso, ele também gosta de ter os carinhos, as carícias, se sentir desejado também, sem sombra de dúvida, porém, ele dá uma resposta fisiológica mais rápida, né? Porque ele teve mais aceitações anteriormente, então ele fica mais pronto para o sexo. Irmã do Liberdade? A Ana do Liberdade, ela pediu para perguntar para você assim, e como conversar, como chegar pro parceiro? Olha, não tive orgasmo, não tô conseguindo. Como ter essa conversa? Talvez essa conversa fosse assim muito mais interessante fora desse momento da relação. Né? Na maioria dos casos, né? Olha, então eu tenho algumas dificuldades, são coisas minhas, pessoais, mas não está relacionado ao parceiro, porque muitas vezes ele pode estar achando que está relacionado a ele. Justamente, também. Se sentir culpado. Normalmente os homens se sentem culpados quando a mulher não tem o orgasmo. E aí isso estabelece um clima negativo nessa relação. Por isso que eu falo, muitas vezes é interessante falar isso fora do ato sexual. Né? Agora tem para algumas situações que talvez ali naquele momento seria o melhor momento.
mas tem que cuidar muito em como a mulher vai falar para que esse homem não se sinta responsável, né, em fazer essa mulher necessariamente ter orgasmo ou não, porque é uma coisa muito mais pessoal. A gente recebeu agora uma pergunta no WhatsApp, as pessoas não falam o nome, justamente nesse assunto, a gente está falando de tabu, mas ela disse assim, namoro há 4 anos e nunca tive orgasmo, como que eu faço, como que eu tenho que mudar a vida? Veja bem, primeira coisa, qual que é a intimidade desse casal? Porque estar 4 anos juntos não quer necessariamente ter uma intimidade, né? Eles conversam sobre sexo, têm essa liberdade, eles conquistaram entre eles essa troca, essa comunicação, né? Cresceram nesse sentido sexual, porque socialmente falando, a gente investe no quê? No profissional, a gente investe no afetivo, né? Em fazer um casamento bonito, em mostrar para as pessoas que estão juntos, que se dão bem, mas e sexualmente falando, existe assim um empenho maior, existe um investimento, né, de conversar sobre isso, de buscar mais informações sobre isso, de ler sobre essas questões e comunicar o parceiro e falar, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa intimidade, né, sobre o nosso sexo. Você se sente satisfeito? Como é para você? Tá tendo orgasmo? Não tá? É assim que você gosta de ser tocada e ser tocado? Estabelecer esse vínculo mais íntimo. Então, isso que eu chamo de investimento, de parar e conversar sobre o assunto. E quando perceber que é um assunto truncado, difícil, buscar uma ajuda profissional. Né? É para isso que a gente está aí Acho que trabalhando. Eu tenho mais uma perguntinha. Franciele, ela do Parque Avenida, assim, por que as primeiras relações, né, sexuais são mais difíceis de você chegar ao orgasmo do que depois de um tempo? Posteriormente. Justamente porque não há ainda um total entrosamento entre o casal. Tudo depende do quê? Do conhecimento, da descontração dessas pessoas, do se sentir íntima, né? do conquistar, né? Um envolvimento maior. Né? Então, assim, como tudo, né? Então vai aparecer também no sexo. Então, as primeiras relações, o casal ainda está aprendendo a se relacionar. Né? Então leva-se mais tempo para descobrir quais são os pontos eróticos, né, do corpo do outro. E aí, assim, o como tocar, o como o outro gosta, em que ritmo, em que força de mão, né, peso da mão, qual que é o toque preferido. Então é uma série de detalhes, né?